minha mãe nunca foi muito religiosa, mas ela vivia torcendo para que eu fosse, para que eu frequentasse algum tipo de igreja. Tinha uma igreja próximo da nossa casa que tinha catequese todo domingo pela manhã. E ela começou a falar que eu podia fazer, que eu tinha que fazer, que seria melhor pra mim, pra eu ficar mais próximo de pessoas prósperas. Minha mãe tinha essa perspectiva. E aí eu comecei a fazer. E é claro, com 12 anos de idade, eu já ia sozinha, voltava, ia pra escola, voltava, tipo, tranquila. Eu era meio que dona do meu nariz. Eu sempre fui uma menina muito quietinha, muito certinha, tinha de tudo. E o que acontece? Lá na catequese, eu conheci uma amiga, uma menina. Ela tinha bem mais idade que eu tava com 12, se não me engano ela tava com 15, quase pra 16. Só que como eu sempre tive uma mentalidade mais adultinha, eu me dava bem com esse tipo de garota, um pouco mais velha do que eu. Nós começamos a conversar e ela era muito bacana, muito legal. E nós fomos nos aproximando. E aí a gente foi ficando próxima e eu passei a ir pra catequese mais por conta dela, assim, pra gente se divertir, conversar e tal. E nisso, ela me convidou pra ir à casa dela. Aí eu falei, então vamos à minha casa pra minha mãe te conhecer e assim eu poder ir na sua casa também. Ela falou, fechado. Ela foi lá em casa almoçar no domingo e a minha mãe conheceu. A minha mãe não gostou muito do jeito dela. Ela veio me falando, olha minha filha, ela tem uma cara de que é sapeca, a mentalidade dela é mais pra frente do que a sua, eu acho que ela já faz coisas que você ainda não faz. Não é lá as amizades que eu esperaria que você fosse, né, tal. E eu, mãe, pensei comigo, minha mãe é mais velha, mentalidade mais à frente, ela não entende nada da nossa juventude, né. E assim, nós começamos a virar super amigas. Só que aí, teve uma vez que eu fui pra casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, eu percebi que ela era completamente diferente, assim, do que ela geralmente era na frente das outras pessoas. Então, quando ela tava sozinha, ela era mais, assim, mais ousada, entendeu? Ela começou a ser completamente aberta comigo, com tudo. Ela começou a me falar das coisas dela e tal, e ela me contou que ela já fazia coisas com os garotos, que ela já não era mais virgem, que eu não tinha nem menstruado ainda, pra vocês verem o tanto que eu ainda era bem inocente, sabe, mentalidade e tal. Eu era adultinha na forma de pensar, mas em questão sexual eu sempre fui mais assim, mais retraída, mais na minha, não era algo que eu ainda tinha explorado e tinha conhecimento. E ela, por ser mais pra frente, ela me falava muita coisa. E eu amava conversar com ela a respeito desses assuntos, porque assim, a minha mãe até falava comigo, mas não era tão aprofundado como é com amiga. Vocês sabem, mãe e amizade é completamente diferente o papo. Eu gostava disso, dela, das conversas e tal. Só que ela tinha um hábito de conversar com muitos garotos por rede social. E ela falava com vários garotos. E ela começou a mostrar um lado dela que eu não conhecia, que com o tempo eu fui conhecendo. Que era o lado mais, assim, de mandar nudes pros garotos. Ela fazia fotos assim do sutiã, da bunda no espelho, do corpo. Teve um dia que ela me chamou e me mostrou uma foto completamente nua, tipo sem nada, assim, com os peitos de fora, com a vagina de fora, e ela já depilava, tipo, coisas que eu ainda não fazia, e ela não tinha vergonha, né, e é claro que eu ficava um pouco assim, porque, igual eu disse, era diferente pra mim tudo aquilo, né, era novidade, e ela me mostrava tal, até o telefone dela estragar, e ela ficou com um telefonezinho velho. Nesse telefonezinho velho, só tinha como ela ter mesmo número de celular para SMS e lá essas coisas, conseguir fazer baixar um aplicativo, por exemplo, ou ela podia ter o Facebook ou ela podia ter o WhatsApp, os dois ao mesmo tempo não dava, entendeu? E acabava que ela começou a usar o meu telefone para poder mandar mensagem para os garotos que ela ficava. Teve um dia que ela me chamou para ir para casa dela e nós fomos pra casa dela. Os pais dela estavam na rua, tinha saído pra comer, nem lembro. E eu fiquei com ela, e eu, tipo, querendo assistir filme, querendo fazer pipoca, sei lá, fazer um rolê de amigas mesmo. E ela doida pra conversar com o cara. E ela foi pedir o meu celular. E do meu celular, ela adicionou o número dele no WhatsApp e fez videochamada no WhatsApp com ele. É óbvio que eu não gostei nada daquilo, porque querendo ou não, ela estava salvando o número dos caras no meu telefone e os caras estavam salvando o meu telefone como se fosse do dela, né? E ela começou a fazer videochamada. E nisso, ela começou a ser completamente ousada. O cara aparentava ter, tipo, 30 anos de idade, bem mais velho do que ela, do que a gente, na verdade, né? E ele
super pra frente. Ele começou a falar uns assuntos do tipo, você tá sozinha, abaixa sua blusa, deixa eu ver um pouco melhor e tal, deixa eu ver se é como na foto que você me mandou. E ela começou a tirar a roupa e eu assim atrás, e ela tava assim com o telefone, ela ria e ela fazia assim pra mim, pra eu não atrapalhar ela. E tipo, eu fiquei, sabe, parada assim, só observando ela fazer tudo aquilo. E ela super ousada, ela foi mostrou os peitos pra ele e tal, e riram. E ela começou a mandar foto pra outros caras no meu telefone. Não, assim, já tava até um pouco chato toda aquela situação, porque afinal de contas, quando eu tava com ela, eu tinha uma vida de adulta e não uma vida de tipo criança ou de coisas da minha idade. Até porque eu com 12 anos, eu ainda brincava de boneca, eu gostava de brincar de boneca, era a minha vida, entendeu? Aí o que aconteceu? Pronto, passou o tempo. Eu comecei, como tudo isso dela pegar meu telefone, de toda vez que eu tava com ela, parece que ela só queria usar meu celular e a gente já não tinha, assim, uma amizade infantil, eu comecei a me afastar, de pouco a pouco dela. Até uma bomba estourar na nossa cidade. A gente mora numa cidade bem pequena mesmo. E aí foi onde a foto dela vazou na internet. E com isso, um monte de gente teve acesso a essas fotos. E aí eu recebi mensagem no meu telefone, minha mãe pegou meu telefone, minha mãe viu os contatos salvos, minha mãe brigou comigo, minha mãe viu foto dela pelada no meu celular. Aí minha mãe falou, você fez foto também? Você fez vídeo? Eu, não, mãe, pelo amor de Deus, eu nunca conversei com nenhum desses homens, eu nunca tirei foto nenhuma do meu corpo, nem por interesse próprio, eu nem tinha assim corpo pra poder tirar foto, eu sempre tive vergonha do meu corpo nessa época, porque eu era criança, né? E aí eu fui tentar explicar pra minha mãe tava muito nervosa, minha mãe falando, eu te avisei que essa garota não é uma amizade pra você. E nisso, o que começou a sair junto com a fofoca dela, que ela não prestava, que ela não valia nada, que ela ficava com muitos homens, que ela tava se prostituindo porque ela mandou foto pelada pra um monte de gente, e acabaram falando que ela estava me ensinando a ser como ela pra gente trabalhar juntas. Olha que bizarro isso, pra mim foi o fim da picada, né? Eu fiquei tão chateada com o que saiu, mas a cidade inteira começou a falar. E minha mãe virou pra mim e falou pra mim, minha filha, a melhor coisa que você pode fazer é se afastar. Eu, mãe, mas esse é o momento que ela mais precisa e tal. Cara, você pode mandar uma mensagem pra ela de apoio, você pode ir na casa dela, você pode dar um abraço nela, mas a amizade tem que ter limite, principalmente quando tá passando desse nível. Você ainda é uma criança, eu quero te proteger, eu não vou permitir você continuar a amizade com essa garota, entendeu? E eu tive que acabar minha amizade com ela. Isso fez muito bem pra mim, entendeu? Porque automaticamente meu nome já tava na boca do povo, as pessoas já estavam olhando pra mim torto, entendeu? Como se... Claro, convenhamos, se eu também quisesse mandar foto pra alguém e se eu quisesse ficar, era problema meu, ninguém tinha que cuidar da minha vida. O problema é que eu não era aquilo que eles estavam falando e isso me magoava. E foi quando minha mãe me disse, já escutou aquele ditado, diga-me com quem andas que eu direi quem és? É mais ou menos isso, minha filha. Quando eu falei pra você ir pra catequese, era pra você fazer amizade com pessoas prósperas, não pessoas que iam sujar a sua imagem na cidade. Infelizmente a gente mora numa cidade muito pequena e aqui a gente tem que ter cuidado com o nosso nome. Então a melhor coisa que você faz é se afastar. Eu me afastei dela, hoje ela nem mora na nossa cidade, depois do que aconteceu das fotos, ela saiu da cidade, tal, eu perdi contato total com ela, nem tem rede social mais. E eu, graças a Deus, consegui me sobressair, entrei na faculdade próxima da minha cidade, mas foi uma história que me marcou muito, porque eu era uma criança e que me fez abrir a mentalidade. E eu digo pra você, toma cuidado com o tipo de amizade que você tem, com as pessoas que você se deixa influenciar, com quem você coloca dentro da sua casa, com a casa de quem você frequenta. Se for uma pessoa muito diferente de você, ao ponto de você olhar e não se identificar e falar, não é o tipo de pessoa que eu seria, então cuidado ao andar junto, ao ficar conversando, ao contar da sua vida, pra você não sair com a fama que a pessoa vai te dar. Oi, Maquetes, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente conta a história de uma pré-adolescente que conhece uma adolescente e acaba se misturando muito com ela. Só que essa adolescente, ela acaba fazendo o seu nome na cidade, né? Fazendo a sua fama e puxando essa pré-adolescente para essa fama junto com ela. Então, realmente, como diz no vídeo aquele ditado, né? Diga-me com quem andas que eu direi quem és, é muito real. Não tem nada a ver se você escolhe ser ousada, ser pra frente, mandar nudes, postar foto pelada, o problema é seu. Mas quando você não quer isso pra você, você acaba partindo pra esse lado por influência do outro, você tem que dar uma analisada sobre as suas amizades. Então, para um pouquinho, olha pros seus amigos, e é isso, gente. Se tem alguém que você não gosta, que você não se identifica, que você não acha legal, toma cuidado por onde você vai com essa amizade, você conta pra essa amizade, como essa amizade te influencia. Afinal de contas, você influencia suas amizades
ou as suas amizades te influenciam? Deixa aí nos comentários pra gente falar a respeito disso. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.